A semana começou agitada com a ordem do ministro Alexandre de Moraes, proibindo o candidato Flávio Bolsonaro a visitar seu pai durante toda a campanha eleitoral. Por mais que se contorça a mente, não tem como fugir do fator político presente na medida, concebida para cortar o elo de ligação entre os dois, de modo que não haja aconselhamento estratégico sobre o pleito que se avizinha. No último encontro, veio uma carta manuscrita por Jair Bolsonaro, onde é clamada a união dos correligionários em busca de retornar o bolsonarismo ao poder. O magistrado baseou sua determinação no desrespeito a cautelar que proibia o ex-presidente de usar direta ou indiretamente as redes sociais. O 01, no entender de Moraes, usou o direito de visita com o intuito doloso de desrespeitar a proibição de divulgar mensagens pelas redes. O Estatuto da Advocacia, no artigo 7º, inciso 3º, garante ao advogado constituído do processo, como é Flávio, o direito de visita ao seu constituinte, com as ressalvas da questão de segurança, por exemplo, o que não é a situação. A jurisprudência do STF garante a inviolabilidade da garantia de comunicação do defensor, que pode, portanto, visitar o seu representado, sendo inconstitucional tentativa de isolar o preso do mundo exterior. Ressalve-se, todavia, que o condenado Bolsonaro tem vários advogados no exercício de sua representação judicial, não se podendo falar que esteja totalmente isolado de assistência jurídica. O ato de Moraes tem em si potencial positivo para a direita, na medida em que a percepção do eleitor não comunga com o autoritarismo e a desproporcionalidade da punição, uma vez captado o sentido de perseguição e tratamento desigual. O marketing de Flávio pode vitimizá-lo e captar votos em cima disso, gerando um efeito bumerangue. Reações já pipocam, inclusive dentro do âmbito do próprio órgão ao qual Moraes pertence. Segundo a CNN, 2 ministros em off apontaram o erro estratégico da decisão à luz justamente do discurso de perseguição pessoal. Afora a desigualdade de tratamento se comparado ao atual presidente quando era presidiário, depois de condenado em sucessivas instâncias. À época, houve a ocorrência de 572 visitas ao presídio em 6 meses. Tudo liberado. Como diria o ministro Marco Aurélio Mello, vivemos tempos muito estranhos.